Bom dia. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pai do Jonathan, já faz algum tempo, e estamos tendo o privilégio de visitar Lavras pela primeira vez. Eu não conhecia Lavras. Embora a minha família tenha raízes mineiras, minha mãe nasceu em Minas, meus avós, por parte do pai, também nasceram em Minas. Mas eu não visitei muitas vezes Minas Gerais. Me lembro de ter pregado em Belo Horizonte, acho que uma ou duas vezes, mas só mesmo de passagem. É um prazer estar aqui com vocês em Lavras. Nós chegamos a menos de 2 semanas do nosso trabalho. Nós moramos em Nairobi, no Quênia, do outro lado da África, na beira do Oceano Índico. Estamos vivendo ali já cerca de 6 para 7 anos, fazendo um trabalho ali onde é conhecido como Divisão Centro-Leste Africano. Eu gostaria de mostrar um pouco do trabalho que temos feito nos últimos anos, através de alguns slides. Eu trabalhei para a Igreja Adventista desde 1977, então já faz bastante tempo. Mas, em 2009, nós saímos do país para realizar um trabalho fora do país. E fomos para a divisão euroasiática. A divisão euroasiática compreende 13 países que faziam parte do bloco soviético no passado. Então, é um local de muita história. Também é um lugar bastante frio. Um pouquinho mais frio que aqui. O que estamos sentindo hoje, né? Aí nessa foto vocês podem ver, eu estou em frente à União da Ucrânia, onde trabalhamos cerca de 2 anos e pouco. Depois nos mudamos para Bucha, onde temos o Colégio Adventista, e trabalhamos outros 3 anos ali. Foram 5 anos na Ucrânia. E na outra foto, aqui aparece mais aqui embaixo, é a sede da divisão em Moscou. Quando fomos para lá, sabíamos que era frio, mas algumas vezes era mais frio do que a gente pensava, né? A temperatura mais baixa que eu peguei na Ucrânia foi de menos 29. Então é bem... Aliás, menos 29 quando eu saí para trabalhar. Aquela noite deu menos 33. Então, quando eu saí de manhã para o trabalho, era menos 29, né? Bastante frio. E aí estou eu e minha esposa, num dos invernos ali que a gente passou. Tinha que andar bastante encapotado, né? Usar luvas e proteger a orelha, que o frio maltrata bastante se você não tiver a roupa correta. Essa foto eu tirei em 2010, na cidade de Kishinev. Kishinev é uma cidade, é a capital da Moldávia, ou como eles dizem na região Moldova. Moldávia é o país mais pobre da Europa, um país pequeno, mas que produz bastante uva e vinho, e a uva bastante saborosa. Nós tivemos uma série evangelística ali na Moldávia. E eu me lembro quando a gente foi para a Moldávia levar alguns equipamentos para lá, a gente decidiu não passar esses equipamentos de forma normal, porque eles poderiam ser tomados. E aquilo havia sido uma doação da Alemanha, boa parte dos equipamentos. Então nós chegamos na borda, estava nevando, devia ser assim uma temperatura de uns 14 graus negativos. E eu me lembro de estar ali com o pastor Daniel Danlich, que era o diretor de comunicação da região. Estava também alguns irmãos, cerca de 9 ou 10. E era por volta de 9 horas da noite. A neve caía e nós fizemos ali uma oração. E aquele momento foi inesquecível. Os irmãos pegaram ali o equipamento, cada um pôs dentro de uma sacola, e eles passaram os equipamentos para o outro lado. Depois nós passamos a fronteira, até
é um país que exige muitas coisas para o visto, demorou quase um mês para receber o meu visto no meu passaporte. E aí seguimos a viagem. Não havia nenhum carro na estrada. Na verdade, a gente não via a estrada, porque estava tudo branco. E a neve continuava caindo. E por volta de meia-noite nós paramos num posto de gasolina, fechado, e logo um outro carro apareceu, eram os irmãos com os equipamentos. Nós chegamos em Chisinau, era mais ou menos 2 da manhã. A temperatura era de menos 21 graus centígrados. Bem frio. E de manhã estava assim, tudo coberto de neve. Naquele sábado, as reuniões foram nessa igreja, a Igreja Adventista Central de Chisinau. E é impressionante como as pessoas vieram para as reuniões. Nós tivemos ali uma série evangelística de cerca de 10 dias, pela TV Nadia Telecanal, que é a nossa TV local, ou a Novo Tempo local. E nós tivemos a alegria de termos cerca de 300 pessoas batizadas ali na Moldávia, o que para eles é um número exorbitante, né? E os batismos muitas vezes são interessantes. Olha só, né? Você pode imaginar qual a temperatura da água, né? Não reclame se você tiver tomar banho com água gelada aqui, não vai chegar nem perto dessa aí. E as pessoas muitas vezes se batizam dessa forma, né? Em 2014, nós fomos chamados para a África, onde estamos até agora. Essa foto foi tirada na Ruanda. Muitas crianças. A África é um país que tem crescido muito e a nossa igreja cresce ali também. Nós temos cerca de 4,5 milhões de membros adventistas na divisão Centro-Leste africana. Esse é o nosso pequeno estúdio de TV lá em Nairobi, no Quênia. Esse é um cenário de um programa que a gente chama Mulheres Engajadas, quando traduz para o português. E aqui é o nosso estúdio com o cenário para um programa de jovens. O nome desse programa é A Identidade, The Identity. E nós fazemos esse programa lá com eles. A África tem locais muito bonitos. Essa foto foi tirada num lago que fica a uns 200 quilômetros onde eu moro, o Lago Magadi, um lago salgado, mas que milhares de flamingos vêm ali. E eles gostam de ficar comendo alguma coisa. E ali nós fomos não muito distante desse local, onde tem uma tribo, para uma reunião com eles. Esses foram os 2 carros que nos levaram até lá. Se vocês conseguem ler, está escrito van missionária. Ela é missionária mesmo, porque tem ido a locais que parece que não vai chegar, né? A estrada era bem ruim. Onde tinha estrada? Porque chegou um ponto que não tinha mais estrada e alguém com uma motocicleta foi guiando a gente no meio da savana africana. Não havia mais estrada e a gente não sabia a direção, e ele conhecia. E chegamos no local onde alguns membros da tribo Masai estavam presentes. Aqui é uma foto da escola sabatina. Normalmente a escola sabatina eles gostam de fazer fora da igreja, mesmo quando tem prédio de igreja, que muitas vezes não tem. Então, onde tem o prédio da igreja, eles gostam de fazer fora. E aí a escola sabatina jovem. E aí é a hora que vai começar o culto. Então esse é o púlpito, né? Então está ali o pastor ajoelhado com as pessoas que vão fazer oração e anunciar os hinos que vão cantar, né? E aí está a igreja reunida. Algumas pessoas caminharam 3 horas para estar presentes nesse encontro. Vieram de longe e estavam ali presentes no momento do culto. Eles gostam de usar essas roupas coloridas, né? Usam assim uns adereços que eles fazem. No passado eles faziam com pedrinhas que eles encontravam nos rios, nos lagos. Hoje em dia a miçanga já chegou lá, então eles usam miçanga. Às vezes você encontra, feito com a pedrinha que se encontra por lá, mas não é tão comum. E eles gostam dessas roupas todas coloridas, o vermelho predomina, né? Aí aqui está aparecendo eu e minha esposa e um coral cantando ali, né?
o coral do grupo Maasai. Muitas crianças também, todos eles usando as roupinhas vermelhas que eles gostam. E nós temos levado para eles muitas Bíblias. Bíblias também vermelhas, porque eles gostam da cor vermelha, mas na língua deles, na língua Maasai. Na verdade, no Quênia existem 42 tribos, cada uma com a sua língua. Então, a criança, quando nasce, ela aprende a língua da tribo. Na seguir, ela aprende a língua que unifica o país, que é o Swahili. E depois, quando vai para a escola, ela aprende o inglês. Então, forçosamente, no Quênia, a pessoa vai falar pelo menos 3 línguas. A língua da tribo, o Swahili e o inglês. Lá a gente se comunica com o inglês. Às vezes eu falo uma outra palavra Swahili, né? Se eu fosse começar o sermão, eu diria para eles Sabaton Jema, que é feliz sábado, né? na língua deles. E eles gostam quando a gente fala algumas palavras na língua deles, né? Habari, como vão? E eles vão responder, Muzuri, tudo bem? Algumas palavrinhas, mas eu não me ative a aprender a língua Swahili. Quando estive na Rússia, sim, o russo até estudei um pouco, me virava no russo, mas não aqui no Quênia. E eles gostam da Bíblia. Na verdade, uma das tribos que a gente visitou, só o pastor tinha Bíblia. Ninguém mais tinha Bíblia. E eles ficaram felizes de receber a Bíblia Sagrada ali. Deixa eu mostrar o último. Ou não, é interessante mostrar a casinha deles, né? Na verdade, algumas casas são bastante complicadas até de entrar. Tão pequena que é, abafada. Eles deixam um foguinho aceso, fica aquela fumacinha, não sei como é que eles conseguem. Não, eles falam a língua deles, o Maasai. Sempre tem tradutor. No Quênia, a língua oficial do Quênia é Swahili e inglês. Na África, nós temos 4 países que falam português. Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Mas todos esses países também falam outras línguas. Então, normalmente, aprende a língua tribal, depois aprende, no caso da Angola, aprende o Umbundo ou Quimbundo, que são as 2 línguas principais, e depois aprende o português, quando vai para a escola. Né? No Quênia, aprende 3. A da tribo, em casa, depois o Swahili, no dia a dia, e depois o inglês. Depende, obviamente, de cada tribo. Mas uma coisa interessante que eu via os menininhos lavando a mão para pegar e comer, né? Na hora do almoço. E a água era marrom, sabe? Estava suja, né? E eu falei para minha esposa, você viu? Eles estão lavando a mão, mas lavando a mão com água suja, né? Vai lavar o quê? Ela falou, você viu o arroz? É marrom, é feito com aquela água lá. Então, a situação é bem interessante. A ADRA tem procurado fazer poços aí, mas normalmente a água que se obtém no poço, muitas vezes é salgada. É uma região de muita água salgada, e às vezes é difícil. Faz um poço, mas a água é salgada. Então, onde não é possível, eles providenciam umas caixas d'água bem grandes para armazenar a água na chuva. E mesmo quando se tem um batismo, como no caso, o lago está bem baixo. O pastor quase tem que ajoelhar para fazer o batismo da pessoa que fica sentada na água. Mas essa divisão é a divisão que mais cresce hoje no mundo. Temos muitas pessoas ali sendo batizadas. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma história de fé, sobre o toque da fé. E quando eu falo isso, eu lembro do meu pai. Esse meu pai está com 90 anos. Nós chegamos da África na semana passada e fomos direto lá para a casa dele para ver como é que ele estava. Ele está com 90, a completar 91 anos agora em agosto. O tempo passa rápido demais. Ele foi pastor, ou é pastor jubilado, trabalhou na obra durante muitos e muitos anos. Atualmente, espera com mais ardente fervor a volta de Jesus Cristo. Né?
E às vezes ele fala assim, puxa, mas eu queria estar vivo para ver Jesus. E minha irmã fala assim, mas se o senhor dormir, não se preocupe, ele vai acordar o senhor. Ah, mas eu queria estar vivo. Então parece que ele vai dia a dia. Esse ano, ele já terminou o ano bíblico e começou de novo. Se bem que isso não é privilégio dele, porque eu também terminei o meu e comecei de novo. Então, cada um pode fazer a mesma coisa. Cada ano eu gosto de ler uma Bíblia diferente. Eu terminei uma Bíblia agora em inglês, a versão chamada Inglês Novo Contemporâneo, traduzindo ao pé da letra aí. E comecei uma outra que é toda diferente. Cada dia você tem uma meditação, mas no final você termina todos os livros da Bíblia. Por exemplo, o primeiro dia é Gênesis 1 e 2, aí tem Salmos 1, depois tem Mateus 1 e um pensamento. E aí você vai assim, quando chega no final você termina com Apocalipse, não se preocupe não, mas é toda meio saltada, né? Eu não conhecia essa Bíblia. E aí, cada ano eu gosto de ler uma diferente. Quando eu gosto muito da Bíblia, eu leio várias vezes. Isso aqui acho que eu li umas 5 vezes, porque é assim que eu gostei, né? Então depende da Bíblia. Bom, vamos para a nossa história de fé. Ela se encontra em alguns lugares na Bíblia, em Mateus 9, 18 a 26, Marcos 5, 21 a 43 e Lucas 8, 40 e 56. E eu vou ler o texto da Bíblia, mas antes de ler, vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E agora, ao lermos a tua palavra, pedimos que abra nossa mente, o nosso coração, para compreendermos e colocarmos em prática a nossa vida. Te peço em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler daqui porque eu estou vendo que a tradução daqui estava diferente. Então, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Quem olha o mapa de Israel ou visita Israel, vai perceber que a cidade de Cafarnaum, onde aconteceu essa história, é no norte de Israel, na beira do Mar da Galileia. Um lugar bastante agradável. Eu tive o privilégio de estar nesse lugar algumas vezes. A última vez foi em 2018. Hoje não tem mais uma cidade ali. A cidade funcionou mais ou menos do ano 100 e pouco antes de Cristo
até o século XI, quando os cruzados acabaram destruindo essa cidade. Hoje em dia, Cafarnaum tem apenas algumas ruínas. A ruína de uma sinagoga, a ruína de algumas casas, e tem ali também uma casa que dizem que era a casa de Pedro. Ninguém dá para saber, era para dizer que com certeza é a casa de Pedro. É uma casa antiga. Mas Pedro morava ali. A gente sabe pela Bíblia que Jesus curou a sogra de Pedro. E ela morava em Cafarnaum. Era uma cidade pequena, tinha aproximadamente 1.500 pessoas naquela época, mas a região era bastante habitada. Eu lembro que em 2006, eu estive nessa região com o pastor Rodrigo Silva, que apresenta o programa Evidências. E o Rodrigo é uma pessoa apaixonada por Israel. E eu lembro que a gente chegou no nosso hotel, do outro lado do Mar da Galileia, mais próximo da região de Gadara, onde Jesus curou os endemoniados. E a gente chegou lá, era meia-noite. Aí fomos dormir. E de manhã eu acordo cedo, não consigo dormir mais, era 6, 6:30 mais ou menos. Eu levantei. Quando eu olhei, o Rodrigo já estava acordado. E ele estava assim o hotel tinha uma janela e tinha uma sacada assim, ele estava na sacada olhando. Eu falei, ô, já acordou? E ele disse, eu estava aqui, olhando para o Mar da Galileia. E fiquei imaginando Jesus andando aqui. Que coisa maravilhosa. Né? Eu falei, mas como é que você sabe que ele andou aqui? Acho que era do lado de lá. Aqui era muito vazio. Eu falei, não, rapaz, aqui vivia mais ou menos 1 milhão de pessoas na época de Jesus. Eu falei, nossa, tudo isso? É, tudo isso. Então era bastante habitada a região. Na verdade, foi uma viagem bastante produtiva. A gente foi gravar uns programas Evidências lá e passamos alguns dias lá. Aí a guerra começou, lá sempre tem guerra, né? E a gente decidiu que era melhor ir embora. E a gente foi embora. Mas eles diziam que estava seguro, que não era inseguro, não. Mas sempre é complicado. Mas Jesus viveu nesse local. E eu quero justamente ressaltar algumas coisinhas que aparecem aí. Não vou ler tudo, porque senão vai ficar meio longo. E eu já peguei o jeito africano, viu, irmão? O africano diz assim, o ocidental tem o relógio, mas nós temos o tempo. Então, para eles, não tem esse negócio de tempo, não. Normalmente o culto termina 1h, 1 e pouco. Se tem Santa Ceia, então o negócio vai até mais tarde. E já fica, almoça, e depois do almoço emenda de novo e vai até as 5h30, 6h e já faz o pôr do sol. É assim que funciona lá. Então, mas eu não vou seguir aqui o caminho. Mas esse é o jeito africano, né? Já lá na Ucrânia, na Rússia, também o culto vai até 1h, mas lá também começa um pouquinho mais tarde, porque especialmente no inverno, os dias são muito curtos, então amanhecem por volta de 8h30, 9h da manhã, então por isso já começa mais tarde um pouquinho mesmo. Aí o almoço é 1h da tarde. Na verdade, na África também, o almoço é 1h da tarde. Quando tem almoço, tem gente que não gosta muito de almoçar. Eles comem bem de manhã e só vão comer de novo de noite. É um costume. Mas o livro Desejado das Nações, no capítulo chamado O Toque da Fé, diz de um homem chamado Jairo. Nós temos aqui a história de um homem, que é Jairo, e 2 mulheres, sem nome. Não aparece o nome das mulheres. Só o nome de Jairo. E Jairo chega para Jesus e fala assim, Senhor, minha filha está morrendo. Por favor, venha na minha casa. A cidade era pequenininha. Mas estava cheio de gente, muita gente querendo falar com Jesus, muita gente querendo encostar nele, muita gente dar um tapinha nas costas. Se tivesse selfie naquele tempo, iam querer tirar uma selfie com ele, não tinha ainda, né? Mas queriam ficar perto dele, e chegar em casa e falar assim, olha, eu estive com Jesus, né? Lembre-se de Zaqueu, subiu até numa árvore. As pessoas queriam ver a Jesus, mas esse homem tinha um propósito, sua filha estava à morte, e ele veio falar com Jesus. E Jesus falou, tá bem, eu vou, não se preocupe. E agora eles começam a caminhar. E eu imagino a angústia de Jairo. Porque o livro Desejado das Nações diz que Jesus, compadecendo-se do povo, detinha-se aqui e ali para aliviar algum sofrimento ou confortar um coração turbado. Então eu imagino que Jairo falou assim, não para não, vamos mais rápido.
O senhor não quer que eu pegue um Uber? A gente já chega rapidinho lá, né? Porque está demorando muito, minha filha não tem tempo, ela vai morrer. Mas Jesus para aqui, para lá. Alguém chega, quer conversar. O senhor lembra de mim? Olha, eu estive lá em Tiberíades. O senhor lembra de mim? Eu comi o pãozinho que o senhor multiplicou, sei lá. Iriam conversar com ele, né? Outro trazia filha, abençoe meu filho. E assim vai, né? E Jairo, desesperado, a multidão estava ali. Agora aparece nessa história uma mulher. Essa mulher sofria de uma hemorragia, e a Bíblia diz até o tempo. Vocês lembram o tempo? 12 anos doente. A Bíblia diz que ela tinha gastado tudo com médicos. E só levaram o dinheiro dela. Na verdade, a medicina naquela época era bem atrasada, né? Eu me lembro, por exemplo, do meu cunhado falando assim, ó, quando eu era pequeno, eu tive um problema, não sei se era dor de garganta, o que é, e meu pai me fez engolir 3 bolinhas de cocô de cabrito, porque disse que aquilo era bom para curar a tal doença. Olha, é a medicina de alguma época, né? Eu imagino o que eles davam naquela época lá, eu não sei. Né? Muito complicado. Tem um relato de algumas dessas medicinas do passado. Algumas funcionavam, outras não, né? E ela tinha gastado tudo, estava à morte. As pessoas conheciam ela. Já tinha perdido o esposo, se é que era casada, porque ela era imunda, não podia entrar na igreja. Talvez era uma mulher que as pessoas diziam assim, onde mora fulano? O senhor sabe onde mora aquela mulher amarela, aquela que está quase morrendo já? Tem hemorragia? Sim, então, 3 casas para frente. Ela conhecia a mulher. Coisa terrível, a vida dessa senhora. E agora, deixa eu passar alguns slides aqui. Ela tem uma ideia de vir e tocar em Jesus. Quando ela viu que Jesus chegou perto de onde ela estava, ela teve uma ideia, se eu apenas tocar a roupa dele, eu vou ser curada. Eu não sei se foi a primeira vez, talvez ela já tivesse tentado outras vezes, não conseguiu. Mas agora ela vem e toca. E sai de fininho. Recebi o que eu queria, já vou embora. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus perguntou imediatamente, quem me tocou? E eu sei que alguém me tocou. Olha, quem tocou? Todo mundo estava tocando, não é? Todo mundo querendo tocar em Jesus, conversar e receber uma bênção, uma cura. E Pedro, inclusive, fala para Jesus, Senhor, a multidão me comprime aqui e o Senhor pergunta quem tocou? E Jesus disse, não, esse toque foi diferente. Porque eu percebi que desse toque saiu o quê? Poder. Foi um toque diferente. E a mulher, vendo que não tinha mais como se esconder, ela fala, fui eu. E aí Jesus fala uma coisa para ela muito interessante. Deixa eu pôr aqui o texto. Deixa eu, não do desejado. Eu acho que eu não pus aqui o texto, mas o texto diz assim, está no verso 50. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, 48. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. A tua fé te salvou. Não foi nem o toque. Ok, Jesus podia ter curado através do toque, mas foi a fé dessa mulher que salvou. E lá está o Jairo, né? E quando a coisa está ruim, pode piorar ainda mais. Ele está falando para mim que ele tem o tempo. Não, como é que é? Ele tem o relógio, mas eu tenho o tempo. Vejam vocês, chegam 2 amigos do Jairo e falam assim, Jairo, desista, sua filha morreu. Não tem mais jeito, não tem cura, já morreu. Pare de incomodar o mestre e agora comece a preparar o enterro. Já pensou que situação difícil? E agora sim acontece algo impressionante. Parece que não tem mais solução, mas Jesus fala para ele, não temas, crê somente, e ela será salva.
Às vezes as coisas parecem que não tem como resolver, né? E Jesus diz, crê somente. E é impressionante que muitas vezes Jesus curou pessoas que nem pediram. Lembra daquele homem na beira do tanque de Betesda? Ele nem pediu. Muitas vezes Deus salva a sua vida e você nem tem conhecimento disso. E outras vezes não. E quando Jesus chega então ali na casa de Jairo, as pessoas estão chorando, clamando, gritando. Sabe, em alguns lugares faz parte do ritual chorar quando alguém morre. A África é um desses lugares. E eles choram mesmo, viu? E quando digo chorar, não é chorar só de... É chorar de gritar, de pegar no chão, pegar terra, jogar na cabeça. Negócio meio impressionante. Uma vez eu estava num hospital adventista em Kendo Bay, na beira do Lago Vitória, ali no Quênia, e presenciei um desses sepultamentos, e, nossa, tinha um pessoal desesperado. E tinha uma mulher que rolava pelo chão, e eu chamei um africano amigo ali e falei assim, vem cá, essa mulher está sentindo tudo isso mesmo? O que aconteceu aqui, né? Negócio terrível. Ele falou, não, aqui é o costume, tem que chorar. Entendeu? Aqui chora. Falei, se a pessoa não tiver que vontade? Ah, se for parente não tiver que vontade, alguém vai chegar, vai dar um beliscão assim, ó, chora, é teu pai, rapaz, né? Por que você não está chorando? Ou é tua mãe, ou é teu avô, né? Tem que chorar. Não pode ficar sem chorar. Porque tem gente que sente e tal, mas não chora, né? Mas lá não tem jeito. Se não está com vontade de chorar, finge, mas tem que chorar. E é o que estava acontecendo ali. E tanto é que era falso, quando Jesus falou assim, ela não morreu, ela está dormindo. O que o pessoal fez? Começaram a rir dele. Eu acho que o choro era falso mesmo, né? Negócio muito estranho o que acontece ali. Mas a menina tinha falecido. E ela estava ali numa cama. E Jesus entra e só permite que 3 seus discípulos, o pai e a mãe, presenciem o que vai acontecer. Porque esses tinham fé. Os outros não. Então, quem não tem fé, é melhor não ficar próximo. Né? E a Bíblia diz que Jesus tocou a mão da menina. E interessante como Mateus fala a respeito dessa história, porque a história é contada em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus diz que Jesus chegou para a menina e falou, Talita cumi. Menina, eu te digo, acorda. E alguns acham que esse era o jeito que a mãe acordava a menina. Chegava de manhã e falava, Talita, comi. E Jesus usou o mesmo linguajar materno para despertar a menina. E a menina acordou. Porque Jesus é o doador da vida, não é? E ele inclusive disse, olha, dê alguma coisa para ela comer, que ela deve estar com fome. Pense o seguinte, ainda tem 10 minutos ainda, então em 10 minutos dá para falar muita coisa. Pense o seguinte, aquela mulher estava com hemorragia há quanto tempo? 12 anos. Essa menina tinha que idade? 12. Oh, interessante. Coincidência, né? A Bíblia, as coisas não são por coincidência. Normalmente existe uma lição. E quem sabe uma das lições que a gente pode extrair aqui? No livro do Apocalipse, existem vários símbolos. Qual o símbolo para a igreja no livro do Apocalipse? Mulher. Será que aqui não está falando de 2 igrejas? A igreja do Velho Testamento, que era marcado pelos sacrifícios e pelo sangue. Não é? E quando Jesus vem, esses sacrifícios de sangue, eles terminam. E agora nós temos uma outra igreja. A igreja do Novo Testamento. Essa igreja do Novo Testamento está dormindo, está como morta. Lembram da última igreja que aparece no livro do Apocalipse, capítulo 3? Laodiceia. Ela está que jeito? Morna, né? Ou lembra das 10 virgens de Mateus 25? O que acontece com as 10 virgens? Dorme, né?
E aí Jesus vem e desperta. Talvez tenha uma lição aí também. Nós estamos vivendo no segundo período, o período do Novo Testamento. E já que eu tenho todo esse tempo, eu vou passar todas as profecias da Bíblia. Eu chamo disso overdose de profecia. Tá? Eu não fiz isso no primeiro culto, mas eu vou fazer agora. Vamos supor que aqui é o Jardim do Éden, tá? Livro de Gênesis. E vamos supor que aqui é o Apocalipse. E essa é uma linha do tempo. Começa no Gênesis e termina no Apocalipse. Na verdade, recomeça no Apocalipse, mas termina no Apocalipse. Né? E nós temos aqui as profecias da Bíblia Sagrada. Né? Por exemplo, se eu pego Daniel capítulo 2, foi escrito lá no ano 602 a.C., uma revelação de uma estátua que simbolizava um período de tempo. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, divide-se os países no ano 476. Estamos aguardando apenas a última parte da profecia. Qual a última parte da profecia? Uma pedra, que é a segunda vinda de Jesus. Desde o ano 476, os cristãos esperam essa pedra. Mas se você estuda Daniel capítulo 7, é a mesma sequência, com símbolos diferentes. Um leão, né? Um urso, um leopardo, um animal terrível, espantoso. Então nós temos aqui Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, mas ele tem um período de tempo, 1260 anos, que terminou em 1798. E desde essa época, os cristãos esperam o final da profecia, a segunda vinda de Jesus. Estamos no período de julgamento. Se você estuda Daniel capítulo 8 e 9, temos um período longo de tempo, 2.300 tardes, manhãs ou 2.300 anos, que terminou em 1844. Estamos vivendo agora no período do julgamento, aguardando apenas a volta de Jesus. Se você estuda Daniel capítulo 11, você vai chegar à conclusão que estamos vivendo no verso 45, faltando apenas 3 ou 4 versos para Daniel 12, onde diz que Miguel, o grande príncipe, se manifesta, a volta de Jesus. Se você estuda Apocalipse, capítulo 2 e 3, você tem as 7 igrejas. E nós estamos vivendo em qual igreja? A última. Não tem outra depois dessa. Então é nessa igreja que Jesus vai voltar. E uma coisa interessante, eu estou falando de profecias que já se cumpriram. Então se cumpriu todo esse período, é lógico que vai se cumprir também o restante que falta. Se eu for estudar da Apocalipse 6, 7 e 8, eu tenho ali os 7 selos. Estamos vivendo no 6º selo, porque o 7º é o quê? A volta de Jesus. Se eu estudar as trombetas, numa maneira mais tradicional, nós estamos vivendo na 6ª trombeta, porque a 7ª é a volta de Jesus. Perceba que estamos vivendo nos últimos dias. E nós temos que estar preparados para esses últimos dias. E se por acaso você enfrentar algum problema e achar que precisa de uma mudança em sua vida, apele para o toque da fé. Se você não conseguir tocar a Jesus pela fé, peça a Ele que toque você. Ele está tão disponível hoje como estava naquela época. Na verdade, está mais hoje do que naquela época. Naquela época você tinha que ir lá em Israel, em Cafarnaum, no dia que ele estivesse lá. Né? Hoje você pode ajoelhar no seu quarto e pedir que Jesus o toque. E pela fé, ele vai tocá-lo. Na verdade, muitas vezes você pode sentir que ele está mais próximo do que imagina. Né? Quem trabalha na África consegue perceber nitidamente essa batalha entre o bem e o mal. Eu tenho assistido alguns batismos ali e me impressiona o que acontece em alguns batismos. Eu me lembro de um batismo que a gente teve no Lago Vitória, na cidade de Mwanza, na Tanzânia. E nesse batismo era um batismo grande, iam batizar cerca de 2.000 pessoas.
Então, vários pastores estavam dentro da água, os batizandos formaram uma fila grande, né? E eles iam entrando na água. Mas tinha alguns que haviam sido dominados pelo demônio tanto tempo, que não queriam que eles se batizassem. Eu me lembro de uma mulher especialmente, que os diáconos foram levando ela para a água, ela se debatia tanto, debatia. E finalmente eles decidiram não batizar. Trouxeram de volta e ela desmaiou ali, colapsou ali, ficou no chão, na beira do lago. Aí ela acordou. E aí ela perguntou, eu fui batizada? Não, a senhora não foi porque a senhora debateu. Não, mas eu quero ser batizada. Me leva de novo. E aí seguraram ela, e a hora que seguraram a mulher, de novo, o demônio se manifestou na mulher ali, e foi uma coisa horrível, mas eles foram e batizaram a mulher, e ela colapsou de novo. Depois eu percebi, até filmei isso, tinha assim uns 3 ou 4 na beira do lago ali, caído. É uma luta real de possessão. E isso acontece na África com bastante frequência. Uma coisa que eu vi também na Europa, na antiga União Soviética, como era difícil ser cristão. Ainda hoje não é fácil, mas em alguns lugares são mais difíceis que outros. Ali também onde eu estou, também tem o lado muçulmano, que é muito complicado também. Na Somália, Djibouti. Alguns que aceitam a mensagem ali fogem para o Quênia, onde é um pouco mais livre. Não continuam lá, correm risco de vida. Nem sempre é fácil seguir o Senhor. Nós temos uma liberdade religiosa ainda aqui por um tempo. E a gente tem que aproveitar essa liberdade. A Bíblia diz que vai chegar um momento em que muitos correrão de uma parte para outra procurando a Bíblia Sagrada e não vão encontrar. Nós entregamos a Bíblia Sagrada para os Masai, e muitos deles nem tinham Bíblia. Era a primeira vez que tinham uma Bíblia deles. E estavam muito felizes. E nós, às vezes, temos 2 ou 3 em casa, né? Vamos fazer uso da palavra de Deus. Buscar a fé, que ainda é possível em nossos dias. Acordarmos que estamos vivendo nos últimos dias. E agradecer a Deus, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Eu quero orar com vocês antes de cantarmos o hino final e reforçarmos a nossa decisão de estarmos preparados para a volta de Jesus. Eu acredito firmemente, pelos sinais que estamos vendo, que estamos vivendo nos últimos dias, e cada um de nós tem o dever de se preparar para a volta de Jesus. Pedir a cada dia por sua graça e por sua misericórdia. Vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome nesse dia de sábado. Sabemos que as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. E aqui estão os teus filhos. O Senhor conhece cada um deles. Tem acompanhado a vida deles mesmo antes do nascimento. Tem estado no lar deles, no trabalho deles, no estudo deles, no ir, no vir. Quantas vezes o teu anjo teve que protegê-los. E eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial sobre cada um desses que aqui estão e daqueles que estão assistindo através da internet. Que a tua mão esteja sobre todos. Que eles possam sentir a tua presença neste momento. Que eles possam aceitar a tua direção na vida deles até o dia em que estaremos vivendo contigo para sempre. Continue nos dando saúde, proteção, fé e esperança. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.